Primeira leitura. Livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha, à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agia contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Palavra do Senhor. A travessia do Mar Vermelho, descrita em tons poéticos e gloriosos, assinala um dos momentos culminantes da história e da teologia de Israel. Foi uma experiência jamais esquecida pelo povo hebreu. Ao ver-se apertado entre o mar e o exército do faraó, sentiu-se perdido. E foi nessa situação humana de desespero que Deus interveio com a sua força salvadora. Os que pareciam vencer foram vencidos. Os condenados à morte foram libertados. O terror transformou-se em admiração, em exultação. É claro que o fato histórico foi ornado de epopeia, tornando-se um evento prodigioso, uma ação divina que deu nas vistas. A teologia, a poesia, a sabedoria e os próprios historiadores de Israel descreveram a travessia do Mar dos Juncos com acentos de entusiasmo, a fim de realçar a ação de Deus e para que ficasse indelevelmente marcada na memória do povo. O acontecimento histórico terá sido bem mais simples, com a ajuda de elementos naturais, como o vento, que ainda hoje afasta as águas salgadas dos lagos pouco profundos da região. Mas os hebreus souberam ver nessas circunstâncias a mão providencial de Deus, que os salvou de morte segura. O Senhor salvou naquele dia Israel da mão do Egito, e Israel viu a mão poderosa com que o Senhor atuou contra o Egito. Essas palavras tornam-se um ato de fé fundamental no credo do povo hebreu.